Salve, salve galera, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do curso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o lançamento, as fases do lançamento e a importância delas dentro do seu planejamento de carreira, certo? Vamos lá. O lançamento a gente divide em 3 fases: pré, lançamento e pós, certo? O pré é tudo aquilo que vem antes do seu lançamento acontecer, antes mesmo do seu pitch ser enviado, tá bom? A gente vai falar um pouco mais minuciosamente disso. O lançamento em si é o ato do lançamento, o que você vai fazer para chamar a atenção naquele exato momento em que a música está sendo lançada, porque a gente sabe que as primeiras horas, os primeiros dias ali contam bastante. E, por fim, a parte de sustentação, o pós-lançamento, o que você vai fazer para continuar trabalhando essa música, para continuar trabalhando esse fonograma dentro do seu catálogo, como todos os outros que você tem e tem que trabalhar também. Tá bom? E aí, por fim, um pouquinho da análise, né? Como ter uma análise disso, o que você pode usar de parâmetro para saber se foi bom, se não foi bom. Não é só comparar com um dos outros, tem que comparar com seus resultados também, mas a gente vai chegar lá, beleza? Começando então agora pelo pré-lançamento. Na minha opinião, é uma das fases mais importantes, se não a mais importante, porque é a fase que você vai realmente escrever, você vai conseguir planejar tudo que vai acontecer com o seu lançamento até alguns dias ou um curto período depois dele ser lançado. Depois disso, a gente sabe que tem expectativas alcançadas ou não, a música pode ter performance boa ou não, mas até o lançamento, algum período, até que curto, depois do seu lançamento, você tem que ter planejado o que vai acontecer. E isso acontece tudo durante o pré-lançamento. A gente já falou que para fazer o upload de singles, álbuns ou EPs, tem que ter um certo tempo antes do pitch, certo? Para você ter o tempo de entrega para as plataformas, distribuidoras, enfim, a gente já conversou sobre isso. Só que, para você chegar nesse pitch, para você ter esse pitch realmente bem feito, ele precisa estar pronto no dia de ser feito, certo? Você precisa ter as fotos, você precisa ter o release da faixa, você precisa ter a letra, você precisa ter o plano de marketing que vai estar dentro do release, que é mais ou menos o que você vai fazer para que a música vá para a rua, enfim. Você já precisa ter uma série de informações e conteúdos que, se você não tiver, o seu pitch vai ser fraco. Então, o lançamento de uma música, ele acontece às vezes 45 dias, 60 dias antes da música realmente ir para a rua. A gente sabe que às vezes não dá esse tempo, que a gente tem urgências, o artista às vezes não consegue finalizar a faixa por um motivo ou outro, precisa fazer com menos tempo. Mas a melhor maneira de se fazer é com pelo menos esses 45, 60 dias, você sentar para realmente começar a planejar a música, tá bom? Vou pedir para o Mukog, rapaz que ajuda a gente aqui na edição, me ajudar com uma linha do tempo aqui para a gente tentar exemplificar isso um pouco. Mukog, linha do tempo. Aqui dia 1º e aqui dia 30 do próximo mês. Se você está querendo fazer o lançamento da sua música no dia 30 do próximo mês e está no dia 1º desse mês aqui, a gente sabe que o upload dessa faixa, se ela for um single, ela precisa ser feito mais ou menos aqui no dia 9 desse último mês, respeitando pelo menos os 21 dias. Para você ter isso aqui pronto, 21 dias antes, pelo menos foto, material de marketing, enfim, isso precisa começar a acontecer aqui, com 60, 45 dias antes, para que você possa planejar quais serão as estratégias de marketing, fazer as fotos necessárias ou gravar os conteúdos visuais que você vai gravar, ter a história da música, ter a percepção de que realmente a música está pronta, de que é aquilo, você já mostrou para as pessoas que estão em volta de você, ninguém falou nada mais. Você está com tudo pronto para realmente comunicar com as plataformas e falar: eu vou fazer isso, isso e isso, o meu plano de marketing é esse, a música é essa e o conteúdo da música é esse. A partir de agora a gente vai começar a trabalhar. E aí você começa a trabalhar esse pré-lançamento com 21 dias, dando pílulas para o seu público, postando conteúdos, fazendo aparições cantando a música, enfim, você pode fazer conteúdos diferentes para comunicar esse pré-lançamento. Ou não também, eu sou o tipo de cara que gosta de lançar de uma vez e comunicar que eu estou lançando, beleza. Mas tenha isso pronto para comunicar para as suas plataformas que esse é o seu plano. Falar: o meu plano é não fazer nada de pré, mas no dia eu vou fazer tudo isso aqui de coisa. Eles vão saber com 21 dias antes, eles vão ter tempo de analisar essa sua informação e no dia do seu lançamento eles vão fazer o que for necessário, cabível, que possa te dar um suporte para que aquelas suas ações sejam bem executadas. Entende? Então, é interessante você pensar que esses 21 dias anteriores de pitch não são 21 dias para você planejar o seu lançamento. São 21 dias para você executar o que você já planejou e já comunicou que você faria. Beleza? Então aqui a gente tem a fase de pré-lançamento. É uma fase grande, é a maior fase da música. Se a gente for pensar assim em músicas que realmente não atingem níveis nacionais, de muita expressão, que acaba sendo 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, depende ali do nível de carreira do artista. Mas se não for realmente a música que vai virar a chave do artista, ela vai ter um tempo de maturação no pós ali
com um pouco menos de dor de cabeça, vamos dizer assim, do que ela te dá no pré. Mas o pré é essencial para que você tenha a oportunidade dessa música chegar a esses patamares, tá bom? Então vamos lá. Pré-lançamento. Planejamento com pelo menos 60 dias. Upload para singles com 21 ou 30 dias para álbuns, EPs e mixtapes. E execução do que você falou que ia fazer. Execute. Não adianta só planejar, não adianta só planilhar, não adianta só ter ideia. Tem que pôr em prática. Às vezes você não tem o conteúdo perfeito, às vezes você não tem o take da foto perfeito, você não conseguiu fazer o vídeo exatamente da forma que você queria, mas o feito é melhor que o perfeito. Então faça. Beleza, chegamos no dia do lançamento. O que eu preciso pensar nesse dia? Comunicação. A coisa mais difícil que o artista tem, a maior barreira de entrada que o artista tem no começo da carreira dele é expor a música dele, fazer com que essa música chegue até as pessoas. Então o dia do lançamento é o dia que você tem que falar para todo mundo ver a música, você tem que ser chato. É importante que você não seja inconveniente, é importante que você não ultrapasse limites que às vezes a pessoa já te mostrou que ela não gosta. Você mandou ali duas mensagens no WhatsApp, mandando sobre o lançamento, se a pessoa não te respondeu, tente atingir essa pessoa de uma outra maneira. Talvez pelo Instagram, talvez pelo Facebook, por e-mail se você tiver, mas busque não ser intromissivo às vezes, porque se a pessoa te achar chato, ela não vai gostar do seu conteúdo e a primeira impressão a gente sabe que é a que fica. Mas seja insistente no dia do seu lançamento. A sua insistência vai gerar curiosidade. Não pode achar que um post no History, um post em alguma rede social é o suficiente para você avisar para o seu pessoal que você está lançando uma música. Não é assim que funciona. Você precisa ser um pouco mais transparente com o seu público. Isso que eles querem saber de você. Cara, você tá lançando sua música, tipo, se fosse um jogador de futebol fazendo um puta gol, quantas vezes aquele gol não vai passar no dia seguinte na televisão? Quantas vezes aquele gol não vai passar na sua timeline? É a mesma coisa. Você não pode fazer com que aquilo apareça uma vez só pra pessoa e nunca mais. Se você ainda não tem orçamento suficiente para fazer com que saia em várias páginas, se você ainda não tem orçamento suficiente para fazer com que vários influencers postem sobre sua música, é você quem tem que fazer isso. Então, garanta que você divulgue a sua música mais como ninguém, principalmente no dia do lançamento dela. E o pós, Pedro, como é que funciona? O pós, ele é cauteloso. Você precisa sentir o que tem acontecido com a sua música, quais os caminhos que as pessoas estão levando a sua música. Às vezes você planejou que ela ia virar uma trend de TikTok, mas na verdade as pessoas estão gostando de ouvir ela no carro. Você está vendo ali que muitas pessoas te marcam ouvindo a música no carro. Então você refaz um pouco ali o seu plano de pós, trazendo para isso que as pessoas estão te mostrando o que é bom ou o que não é bom. A gente tem planejamentos, a gente consegue pensar o que vai acontecer, mas a partir do momento que a música está na rua, que a música foi lançada, a resposta do público é o mais importante. A resposta do público vai dizer se a música realmente vai atingir números expressivos ou se não, por mais que tenha um investimento absurdo. A pessoa pode colocar lá 1 milhão. Se o público não gostar, na hora que acabar 1 milhão, vai parar de subir, vai parar de crescer e as pessoas vão deixar de consumir aquela música. Foi dinheiro realmente jogado fora. Então, o pós, ele é cauteloso. Você precisa ter algumas ações pré-programadas para fazer isso, mas precisa ser muito perceptível ao que o público tem te trazido. Essa sensibilidade de informações que o público vai te trazer é muito importante para que você vá calculando esse pós-lançamento, o que você vai trazendo da música e o que você vai fazer depois dessa etapa de lançamento. Você com certeza tem um catálogo por trás disso, às vezes músicas que se mostram mais fortes do que esse lançamento que você acabou de fazer continuam sendo mais fortes, então é importante que você também dê atenção para essas músicas nessa jornada pós-lançamento, para que seu público não esqueça o porquê dele gostar de você, o que diferente ele já viu, ou o maior sucesso que você tem, enfim. É importante que você venha mesclando o seu catálogo antigo no pós-lançamento desse que você acabou de fazer e vá sentindo realmente o que o público vai te falando. E vai jogando conforme isso for acontecendo. Falando um pouquinho sobre análises, como você pode analisar se o seu lançamento está performando bem, se não está. Eu costumo falar que os artistas gostam muito de olhar para outros números, para outros artistas, comparar com outros sucessos, mas eles esquecem de fazer um comparativo com o histórico deles mesmos. Então, para mim, o maior índice de crescimento ou não de um artista é ver o histórico dele. O que tem acontecido na carreira dele? Quais são os níveis que tem chegado os últimos lançamentos? Qual o nível que foi a estreia dele como artista? Isso tem sido maior, tem sido menor? Qual foi o ponto alto? Por que aquele ponto foi tão alto quanto não está agora? Enfim, o histórico do artista vai te dar muito mais informações do que o mercado em si. E aí, por esse histórico, por essas coisas que você vai analisando de terem dado certo, terem dado resposta, não terem dado certo ou não terem dado resposta, você vai firmando coisas que realmente te comprovaram uma certa eficácia e retirando coisas que não te deram tanta visibilidade ou tantas
tanto engajamento quanto você queria, nem na sua música, nem nas suas redes, enfim. Mas é muito importante que você tenha o seu histórico como maior base de comparação, mais até do que outros artistas, outros mercados, outros níveis de ascensão que não sejam a sua, tá? Então, pegue ali os seus últimos 5 lançamentos, qual foi a média, tente buscar essa média ou mais no seu próximo lançamento, e aí você já eliminou o quinto, você tem outras 5, você tem uma nova média com esse lançamento que você acabou de fazer, e vai fazendo isso com o seu próprio histórico, com a sua própria bagagem. Tenho certeza que a partir do momento que você começar a se comparar com você mesmo e tentar ser melhor do que você foi no seu último lançamento, as coisas vão começar a caminhar um pouco melhor e você vai atingir níveis maiores dentro da sua carreira, que é o que você espera. Esse lance de tentar ficar se comparando muito com os outros te deixa um pouco fora do que você realmente está vivendo ali, do quais são os seus passos, a sua realidade, e foge um pouco o que é o certo e o que é o foco. Beleza? Então é isso. Meu maior método de análise é realmente o histórico do artista, o que ele tem feito para chegar até ali, o que ele vai fazer para dar os próximos passos e esse comparativo interno mesmo. E é isso. A gente falou um pouquinho sobre lançamentos, pré, pós, sustentação e uma forma de análise. E essa aula eu gostaria que vocês levassem para fazer depois, ou pensassem um pouquinho, o que tem sido de diferente nos seus últimos lançamentos. A gente já falou disso em umas aulas passadas, mas é porque é muito importante mesmo você repetir padrões que deram certo, principalmente se esse padrão foi seu. Você fez isso deu certo, então não repita, você não está culpando ninguém, é você mesmo, então não tem problema algum. Então pegue os seus últimos lançamentos, vê o que realmente deu certo, o que não deu certo. Eu tô falando de planejamento, tá? Eu planejei com esse certo tempo, executei dessa forma e dessa forma. O que deu certo? O que você realmente viu que surgiu um efeito diferente? Pega isso e replica. Não deixe de replicar. Pensa se você está usando isso no seu próximo lançamento. Se você já tem um próximo lançamento engatilhado, isso ali que você fez, que realmente você viu que deu certo, está sendo colocado em prática no próximo? Se tiver, maravilha, continua. Se não, faça. Ou se você não tem histórico, tente criar esse histórico repetindo coisas que deram certo. A maior prática que a gente pode tirar dessa aula é isso mesmo. Analisar o que tem sido feito, aprimorar o que tem dado certo e começar a fazer o que pode te dar mais chance de resultado no futuro. Essa foi a nossa 6ª aula. Valeu, tamo junto!